Eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte pela EducaPE para os 8º anos. O nosso tema de hoje é a construção do texto dramático no folclore nordestino. A representação dos mitos e lendas do folclore nordestino. Então, acho que todo mundo tem sua lenda favorita, sua história folclórica que mais gosta, seu personagem do folclore que mais gosta. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? Originada na palavra inglesa folklore, que significa conhecimento do povo. Então, folclore vai significar conhecimento do povo. Não é o que é? São costumes de um povo que passam de geração em geração. São praticados individualmente ou coletivamente. Então, são costumes que um determinado povo tem, né, na sua região, né? Então, vai se passando esses costumes de uma geração para outras, né? Então, assim, são costumes que são praticados individualmente, uma pessoa só, ou no coletivo. E muitas vezes são histórias que são passadas, né, de geração para geração, são contadas oralmente, né? Enfim, que vai se perpetuando através, né, da geração. Não é uma história que você conta para os seus filhos, esses filhos vão contar para os seus netos, os netos vão contar, e assim vai se perpetuando. O Congresso Nacional Brasileiro oficializou o dia 22 de agosto como o Dia do Folclore Nacional. Então, o nosso Dia do Folclore é dia 22 de agosto. Então, anotem na agenda. Então, dia 22 de agosto, a gente comemora, é o nosso Dia do Folclore, né? O Dia do Folclore Nacional, Folclore Brasil. Isso foi em alusão à expressão criada pelo arqueólogo inglês William John Tormes em carta enviada à revista The Athenaeum. Então, justamente por em alusão, né, ao arqueólogo inglês, né, que ele escreveu essa carta para essa revista, que o Congresso Nacional decidiu nomear, oficializar o dia 22 de agosto como o Dia do Folclore Nacional. O folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo por sua beleza e diversidade. Se a gente for parar um pouquinho para pensar, lembrar um pouquinho, o folclore brasileiro ele vai ter mitos e lendas de várias regiões do Brasil. Então, vai ter, né, o Saci Pererê, tem a Iara, né, tem o Curupira, então tem o Boto, né? Então cada região tem, nossa região é riquíssima, né, na fauna, na flora, né? Então o folclore também, nosso costume vai ter rico, vai ter bastante diverso, né? Então vai ser bem diferenciado. Então cada região tem a sua história, a gente vai focar um pouquinho na do Nordeste, mas assim, cada região a gente conhece, né? Cada lugar a gente conhece uma história folclórica que a gente gosta, que a gente, né, costumava contar ou até sentia medo. Muitas vezes até tem histórias que tem mais assim um cunho moral assim principalmente para as crianças obedecerem os seus pais. Enfim, as histórias são mais ou menos assim, né? O Nordeste brasileiro sofreu influência dos portugueses, dos africanos e dos ameríndios. No folclore nordestino, há a presença de praias, pescadores, coqueiros, superstições, adivinhações, literatura de cordel. Então, tudo que faz parte da nossa cultura, né? Então, o folclore também faz parte da nossa cultura, então ele vai estar inserido nisso. Então, vai ter histórias folclóricas na praia, né? Como a Alamoa, que a gente vai ver depois, né? Também tem de pescadores, a gente costuma dizer que tem muita história para contar, né? Que eles já viram, principalmente em lendas, que já viram muita coisa no mar, né? Então, também vai ter coqueiros, vai ter superstições, né? Cada pessoa tem uma superstição. Tem gente que até hoje, por exemplo, não passa por trás de uma escada, tem medo. Tem gente que não gosta de gato preto. Enfim, tem as superstições. Tem gente que só entra num ambiente com o pé direito, né? Tem essas coisas que vai passando costumes de geração. Às vezes não tem fundamento nenhum, como tem gente que fala assim, por exemplo, diziam as nossas avós, por exemplo, não coma bolo quente que dá dor de barriga. Mas, na verdade, o bolo quente não dá dor de barriga. É porque eles faziam bolo, as crianças, né, como a gente, famintas, assim, e formiguinha, né, por doce, queria comer o bolo antes do almoço, do lanche, aí não ia almoçar. Então, o que ela dizia, dá dor de barriga, tem que esperar esfriar. Justamente, quando esfriava, era que já tinha almoçado tudinho para comer o bolo. Então, tem algumas superstições, alguns costumes que foram, assim, já teor educativo, né? Aí, lendas urbanas. Todo mundo tem uma lenda urbana, né? Tem umas que se espalharam pelo mundo todo que tem sua versão, né? Então, o que são lendas urbanas? São pequenas histórias, explicações
ou fenômenos fictícios de caráter fabuloso ou sensacionalista, contado, na maioria das vezes, de forma oral, como se fosse um fato verídico. Porque lenda urbana, não é assim, normalmente não tem... pode ser que tenha se inspirado em alguma coisa que aconteceu, e aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, assim, vai se transformar aquele brincadeira de telefone sem fio, que todo mundo já brincou. Você fala uma história, vai passando, quando chega no final, não tem nada a ver com quem começou. Então, pode ter algum sentido real, mas que vai passando, né? Vai sendo transmitido oralmente, então ela vai ganhando outra cor. Então, e muitas vezes são sensacionalistas mesmo, coisas fabulosas, né? Um ET veio e carregou muitas pessoas, começou a abduzir gente, enfim. A gente tem também nossas lendas urbanas, que a gente vai falar um pouquinho depois. Geralmente, a fonte é de um conhecido do morador, ou de um conhecimento geral. Aquela história de o tio da minha tia, né? Ou então o primo de uma amiga minha, né? Enfim, que viu, né? Por exemplo, o namorado da minha enteada que estava na praia de Serrambi, né? Viu uma mulher de meia-noite andando na praia com um carrinho de bebê que não tinha ninguém. Ela tinha um olhar... Então, são histórias que vão comentando assim, que você não sabe se é verdade ou não, mas você atesta. Não, aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Nem é você conheceu, mas conhecido conhecia, e enfim. Aí essa imagem eu trouxe para vocês porque ela é bastante curiosa, né? Uma mulher que tinha, ela, enfim, com as amigas, ela tinha o sonho de se vestir de noiva. Aí ela, no interior do Paraná, vestiu de noiva e a amiga de vestiu de madrinha, por exemplo, de casamento, e foram andar pela pista local, que na PA, por exemplo, PN, né, que eram tipo uns testes de BR, de meia-noite. Lá vai as duas pessoas andando de meia-noite na rua, assim, numa pista de carro. E vamos combinar que isso assusta, né? Você tá na estrada, dirigindo, no escuro, de repente vê uma mulher toda de branco, do nada, você vai pensar o quê? A gente já ouviu várias histórias de lendas urbanas de mulher de branco andando na rua, que era noiva, que não sei o quê, e morreu antes de casar. Enfim, todo mundo conhece uma história assim, né? Então, realmente ela assustou. Muitos motoristas acharam engraçado e riram, mas teve gente que realmente ficou irritado, de verdade, e sem contar o risco que elas correram, né? Então foi uma brincadeira delas, mas enfim, né? Assusta porque eu ia levar um susto, viu? Eu ia achar que estava vendo fantasma, alguma coisa assim, né? Enfim. A maioria das lendas são antigas, sofrendo pequenas alterações ao longo do tempo, né? Como eu falei, vai contando e vai se adaptando também aos dias de hoje. Outras foram traduzidas e incorporadas a outras culturas, como, por exemplo, a loira do banheiro, né? Então, que a gente vê aí na imagem, né? Que essa imagem, por exemplo, ficou até bastante conhecida na pandemia, né? Quando as pessoas diziam a loira do banheiro, chateada porque esperando os alunos que não estão, né? Na época que teve, né, o lockdown, então as aulas foram suspensas, aí as pessoas gostam de brincar com as imagens, né? E a loira do banheiro vai ter em vários lugares, né? Tem até no filme de Harry Potter, tem lá uma menina que é a loira do banheiro. Então, a gente tem também aqui. Então, em cada lugar vai ter a sua versão, né? Outras são mais recentes e divulgadas nas redes sociais, que ficam entre o limite da verdade e da mentira, como ET de Varginha e chupacabras. Né? Essa aí, imagem, né, do ET de Varginha, que a pessoa diz que foram 3 meninas que na cidade de Varginha viram um bicho que parecia um ET, então que ficou super conhecida, né? A cidade ganhou notoriedade internacional, né? Porque veio repórter de todo canto, né, querendo saber investigar realmente se tinha existido o ET de Varginha, né? Então até hoje a cidade é conhecida por essa história, né? Muitas das lendas urbanas têm sua origem em fatos reais, como eu falei, né, anteriormente, ou medos legítimos, mas acabam sofrendo distorções ao longo do tempo, né? Aí a imagem que vocês estão vendo é do chupa-cabras, né? Então, assim, que realmente, como eu falei para vocês, né? Às vezes tem uma história, tem um fundo real, né? Então, realmente aconteceu. Ou então é um medo que as pessoas têm, por exemplo, o medo, por exemplo, de encontrar... A loura do banheiro não, mas assim, de encontrar fantasma na estrada, porque existe a história também de caminhoneiro, né? Pescador e caminhoneiro que tem muitas histórias para contar, né? Enfim, você tem algum que... Aí, enfim, pode ser de um medo legítimo ou de uma história que começou de verdade e ela vai sofrendo distorções, né? Uma pessoa conta aqui, depois o outro vai aumentando. Não, eu vi um bicho, daqui a pouco eu vi um bicho, ele tinha um olho vermelho. Não, eu vi um bicho que tinha um olho vermelho, mas que tinha chifre. Então,
vai se modificando a história até virar uma história fabulosa, né? Uma lenda urbana. Aí, segundo o professor John Harold Brunvad, da Universidade de Utah, as lendas e folclores não são manifestações exclusivas das sociedades primitivas ou tradicionais, e que também podemos aprender bastante sobre as culturas moderna e urbana quando estudamos suas lendas. Então, assim, as lendas folclóricas, né, as lendas urbanas, não é só de exclusividade das sociedades primitivas lá do passado, não. Então, a gente também pode aprender muito sobre a cultura de uma região, né, estudando também suas lendas e suas histórias folclóricas. Então, a gente também que conta um pouquinho da história do lugar, né? Então, tem, enfim, cada lugar tem um pouquinho, fala um pouquinho. Tem a lenda do açaí, que já na região norte que fala, do Guaraná também tem sua lenda, né? Enfim, cada região vai ter, né, a sua história, né? Tem a lenda do boto também, enfim, que conta um pouquinho da cultura daquele lugar. Agora, as principais características, certo? É a narrativa de uma pequena história, mas de forma bem estruturada e de fácil entendimento. Então, não são histórias longuíssimas, não. Até porque, se for muito grande, as pessoas se perdem, que já com uma história curta, então já sofre distorção. Imagina se fosse uma grande. Não são histórias pequenas, uma pequena história, né, e de fácil entendimento, né, que faz as pessoas entenderem bem. Procura de autenticidade através de testemunhas locais e de provas supostamente reais. Como eu falei, mas a tia do vizinho, da minha melhor amiga, viu, né, essa história, passou por isso, é verdade, né? Então, enfim, acontece isso, né? Então, e aí eu vou ter até dois exemplos, né, já mais modernos, né, de lendas urbanas, né? Tem os Landman, que faz muito sucesso ainda na internet, que é a história do homem que invade a fotografia, e do Grito, que fez muito sucesso no filme. Tem um filme japonês e os Estados Unidos também fez a sua versão, né? Mas que ele é inspirado num folclore realmente japonês, numa história japonesa, né? De uma menina que foi assassinada pelo marido, né? Porque ele achou um livro lá, o diário dela, ele achou que ela estava traindo ele, enfim, acabou matando ela e o filho. Mais ou menos é a história folclórica que rola. Então, a energia ficou pregnada naquela casa que eles moravam. Então, quando novos moradores foram para lá, né, eles sofriam consequência, né, da energia que estava naquele ambiente. Então, é um filme muito bom para quem gosta do gênero terror, né? Então, assim, vale a pena assistir as duas versões, tá? A japonesa e a americana, né? Para vocês, mas assim, a história a essência da história é a mesma nas duas, então eles não fogem do folclore original. E também tem uma série de televisão que está inspirado mais ainda no folclore, né, do que dos filmes, né, o Grito. Aí, o narrador geralmente afirma ter ouvido a história de alguém conhecido e atesta a veracidade como se tivesse vivido a história. Como eu falei, a tia da vizinha, da minha melhor amiga, passou por isso, então é real, é verdade. Então ele tem. E aí eu também trouxe mais 3 exemplos, né, clássicos para você. Muita gente tem medo do palhaço, né? Tem criança que tem medo do palhaço até hoje, que acha que é do mal. Então teve filmes mais antigos, né? Do palhaço assassino e tal. Chuck, que já é o boneco assassino, que também na minha infância as pessoas falavam, porque de meia-noite os bonecos se ganham vida e se mexem e tal, brincam. Aí Chuck justamente brincava com isso, né? Que ele acordava de noite e enfim. E Fofão, que fez parte da minha infância, tinha um Fofão que era um personagem, né, na Fofolândia, tal, que tinha um programa infantil, mas tinha um boneco que rezou a lenda urbana que tinha uma faca, um punhal dentro do Fofão. Então, nunca ninguém viu, eu nunca vi, mas as pessoas já testaram que fulaninho conhecido encontrou. Enfim, né, diziam a lenda que no Fofão, tendo o Fofão tinha um punhal, que não sei o quê. Como também diziam que a Xuxa, né, a grande apresentadora, tinha feito um pacto com o diabo para fazer sucesso. Então você pegava o disco da Xuxa, e se girasse, né, ao contrário, você ia ver o nome diabo. Eu fiz isso, não vi nome nenhum não, tá? Antigamente você tinha disco, né? Hoje em dia as pessoas nem escutam mais nem CD, né? Tudo pelo celular, né, nos streams. Mas a gente tinha a vitrolinha lá, a nossa radiola, e botava o disco e tocava a música. Então a gente pegava o disco da Xuxa, o show da Xuxa, e girava ao contrário para ver se via, mas não via não. Mas era também uma lenda urbana que permeou ali a minha infância, né?
Agora a gente vai falar um pouquinho das lendas, né, folclóricas, um pouquinho de cada. Por exemplo, o Papa Figo. Acho que todo mundo já ouviu falar no Papa Figo, né? Que tem, dependendo da região, ela vai sofrer uma alteração. Mas é mais ou menos assim. Conta a história de um homem velho e maltrapilho que anda com um saco das costas onde guarda os ossos das crianças que ele capturou para comer os seus fígados. Usava muito isso, sabe, para as crianças não falar, por exemplo, com um estranho na rua, não desobedecer os pais, não sair sozinha. Aí metia esse medo, ó, cuidado com o papafigo, ou então vá dormir que o papafigo vai passar. Então também era mais ou menos usada para isso, né? Então para educar as crianças e meter medo nelas, né? Não falar com estranho porque o homem do saco ou papafigo podia capturá-las. Também tinha a barba ruiva, né? Conta a história de uma moça que engravidou do namorado. Envergonhada, ela teve a criança e a colocou em um tacho de cobre e a pousou em um riacho. A mãe d'água ficou com raiva e criou uma grande enchente. Era assim que nascia o rio Paranaguá, no Piauí. Então, mais ou menos, existe esse rio no Piauí, né, enorme, é imenso, Paranaguá, e justamente eles contam contam essa lenda como o surgimento do rio, né, como o rio nasceu, né, justamente dessa história do Barba Ruiva, quando a mãe, mãe solo, colocou sua criança, porque ela não tinha como criar, né, num tacho em cima do rio, então ela ficou muito revoltada com a situação, porque, né, a criança foi abandonada, a mãe também foi enganada, enfim, aí ela causou essa enorme enchente, né, aí daí nasceu o rio Paranaguá. Comadre Florzinha, né, que tem gente que fala comadre Florzinha, outra Fulozinha, ou Fulozinha, enfim, que é bem conhecida a nossa, né, muita gente já fala que tem várias versões também dela, né, porque era a menina que apanhava do pai, fugiu para a mata, enfim. Tem cada região também vai ter uma versão, né, que ela realmente faz parte da nossa história, do nosso folclore, né? É uma cabocla de longos cabelos negros que vive pela floresta protegendo as plantas e os animais. Além de assobiar e fazer se perder os homens que desmatam a floresta, ela costuma fazer nó nas crinas dos cavalos. Então, assim, né? Então, reza a lenda que ela protege os animais e a mata. Então, quando tem alguma pessoa que está maltratando um bicho ou desmatando mesmo alguma planta, né, cortando, enfim, estragando a natureza, ela vai lá e faz a pessoa se perder. E dizem até também que ela bate também, né? Ela pisa nas pessoas também e costuma também dar nó na crina dos cavalos, né? Diz que ela também é brincalhona. Aí tem gente que diz, para agradar a comadre Florzinha, bota um prato de papa, eu acho de aveia, enfim. Isso também já faz parte do imaginário, né? Faz parte do nosso folclore. Né? Então, a lenda da comadre Florzinha. Né? Então, aí tem gente até que tem medo de escutar um assobio no meio do mato, já acha que é ela que pode atacar, né? Mas enfim, né? É só. Eu tive um aluno, agora falando sério, teve um aluno que ele disse e atestou que viu a comadre Florzinha, ele e o irmão. Ele contou lá como ela era e tal, enfim, né? Aí já não sei se é uma lenda dele, né, que ele criou lá. Eu posso dizer, não, que meu aluno viu, passou por isso, atestar como verdade, ou não, né? Já que as lendas são atestadas dessa forma. Também temos a lenda da Alamoa, que fica em Fernando de Noronha. Conta-se que existe uma mulher que mora numa elevação rochosa que fica perto do mar. A moça de aparência alemã, por isso que vê o nome Alamoa, encanta os homens e os atraem para sua morada. Quando eles alcançam o pico, né, a altura o máximo da montanha, ela se transforma em caveira e joga os homens do penhasco. Né? Então, existe também essa lenda lá em Fernando de Noronha. Também vamos contar um pouquinho das lendas urbanas. Tem a mulher da sombrinha em Catende. Uma mulher loira e de vestido branco aparecia para os operários de uma fábrica que funcionava na cidade da década de 1940, lá em Catende, né? Pela manhã, os trabalhadores acordavam no cemitério sem saber o que tinha acontecido e a mulher havia desaparecido. Então, ela aparecia lá, né, os funcionários, enfim. Depois eles acordavam no cemitério sem saber o que aconteceu, o que foi que eles fizeram, não sabe, eles não não lembravam do que tinha sido a noite anterior e só acordavam no cemitério e a mulher não sumiu. Então tem essa mulher da sombrinha lá em Catende. Também temos o Hospital dos Bexiguentos, né? Que fica em Bezerros.
O hospital foi construído em 1800 no sítio Mulungu, na zona rural do município. Pessoas que moram próximo ao local relatam que até hoje houve vozes e gritos vindos das ruínas, né? Existe também essa história dessas lendas, né, que as pessoas escutam as vozes, escutam os gritos, enfim, né? Na minha adolescência já tinha uma boate aqui, né, que as pessoas diziam assim, de meia-noite vai aparecer uma mulher voando, porque teve uma mulher que se jogou, se matou e caiu. Eu já fui para essa boate várias vezes, quando dava meia-noite eu ficava esperando, não vi, né, mas enfim, é uma lenda, né, as pessoas acreditavam e se alguém viu, eu não sei, só que eu mesmo não vi, né, e tem essa que agora os moradores atestam que escutam gritos nas ruínas. Também temos a Pedra do Reino Encantado, que fica na Lagoa dos Gatos. A Pedra do Oratório, ou Pedra do Reino Encantado, localizada no sítio Cafundó, na zona rural. De acordo com o relato de moradores mais antigos, o espírito de uma moça está aprisionado na caverna por causa de uma maldição feita pela sua madrasta. Dizem que até toda hora a caverna está sempre arrumadinha, né, como se realmente tivesse alguém lá morando lá. Né? Muitas pessoas atestam que fica tudo arrumado realmente como se tivesse e limpinho, né? Como se tivesse alguém lá. E a nossa famosa perna cabeluda, que é daqui de Recife. Na década de 70, o jornalista Raimundo Carreiro afirma que um dia um companheiro da redação do Diário de Pernambuco ter visto uma perna cabeluda. Então já foi um colega de trabalho, né, do jornalista que viu, né, testou que viu realmente a perna cabeluda. Aí na época, o jornalista tinha uma coluna policial com casos tidos como absurdos. Então, a história da perna cabeluda fez tanto sucesso que logo se espalhou por toda a região. Né? Então, até a radialista Cardinô falava assim, cuidado com a perna cabeluda, né? Quer dizer, J. Ferreira, desculpa aí, foi J. Ferreira que fazia, né, a brincadeira, cuidado com a perna cabeluda. Então, foi uma história que realmente se espalhou e fez muito sucesso. Né? Tinha até uma música, né, de Chico Sainz Nessa Zumbi, que é Galeguinho do Coque não tinha medo da perna cabeluda. Então, né, então já entrava também até na nossa música, né, a linda da perna cabeluda, né? E o palhaço do coqueiro do Janga, né? Seu sonho era ser um palhaço tão engraçado quanto seu pai. Ao descobrir que não tinha graça nenhuma, enlouqueceu. Um dele sonhava em ser um palhaço engraçado, né? O sonho dele era ser palhaço. Só que ele, quando teve a oportunidade de se apresentar fazendo picadeiro, viu que não tinha graça nenhuma. Então ele se decepcionou tanto, porque era o sonho dele. Então ele ficou louco, né? Aí, em dias de lua minguante, o palhaço sobe nos coqueiros da orla do Janga e se alguém atrapalhar o seu momento, o palhaço hipnotiza e bate na pessoa até que ela ria de suas palhaçadas. Então, como ele enlouqueceu, né, porque viu que não tinha graça nenhuma, então ele fica lá em cima do coqueiro na praia do Janga. Então, cuidado dos moradores do Janga, quando foram em noite de lua cheia, forem passear pela orla e tiver coqueiro, cuidado para não atrapalhar o palhaço. Porque se ele estiver no momento dele lá e alguém atrapalhar, ele vai descer do coqueiro, vai lhe hipnotizar e você vai ter que rir da não graça dele, porque ele não tem graça nenhuma. Então, enquanto você não ri, ele, né, vai bater em você, vai manter hipnotizado. Então, também uma lenda. Temos várias. Eu acredito que vocês, né, cada um tem a sua história, ou passou por algum caos ou fato, né, ou alguém da sua família, né, enfim, cada um tem sua história para contar. Então a gente estudou um pouquinho sobre folclore, né, um pouco como começou a sua origem, um pouquinho das nossas lendas, nossas folclores, cada um tem o seu, né? Então, e guardem, né, na memória, dia 22 de agosto é o nosso dia do folclore. Então, comemoremos, né, e vamos valorizar, né, a nossa cultura, né, e contar nossos casos por aí. Né? Até a próxima, pessoal!